dos estudos na Divina Vontade, volume 28. Então, nós meditamos, né, que quem vive na Divina Vontade, né, abraça tudo, né? Não está em desunião com o seu Criador, mas ao contrário, né? Está em unidade com tudo, com tudo, com tudo, né? Com tudo que Deus fez, né? Essa pessoa, né, vive totalmente assim, unida ao seu Criador, né? Unida a Deus em tudo, né? Não é alguém assim estranho na casa de Deus, né? Alguém assim que não ama aquilo que ele faz, né? Que não vê bem naquilo que acontece, não vê bem naquilo que Deus faz, que se vê diferente das coisas criadas, né? De se ver assim, como se as coisas criadas até fizessem mal para elas, né? Se sente assim diante de tudo, né? Se sente insegura diante de tudo, se sente estranho diante de tudo. Mas quem vive no querer divino está em união com Deus. Não tem, não tem esse sentimento de medo, né? Se aproxima de Deus, não tem medo. E vê as coisas de Deus como dona, né? Como vê as coisas de Deus como dona, como alguém que é dona, né? Como alguém que é filho na casa do Pai, né? E sente ali o amor de Deus impresso em tudo criado, né? E é ousado, né? De pegar tudo e glorificar a Deus, né? Te amo na luz desse sol, te amo nesse dia, te amo com a vida, te amo com a minha respiração, te amo com tudo que você mesmo me deu. É ousada, se torna aqui na casa de Deus, que fica à vontade com o Pai, sabe? Que realmente não fica com aquele olhar de culpa, né? Sentindo que não posso olhar para Deus nunca, 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 porque eu sou muito feia, né? Muito feia diante dele, muito nada diante dele. E ele não vai me aceitar, né? Mas não, a criatura que se aproxima de Deus, né, dessa santidade, ela começa a ser purificada dessa visão de desconfiança de Deus, né? Porque ao cair no pecado original, né, o homem, ele ficou contaminado com a culpa original, e a culpa original é a desconfiança de Deus. A culpa original foi o homem perder essa confiança, perder esse conhecimento, né? Perder ter esse sentimento estranho diante de Deus, né? Diante do Criador, de não mais conhecê-lo, né? De não mais entendê-lo, de vê-lo com medo, de ter medo de se aproximar dele. E o ser humano, né, teve a semente contaminada. Vamos dizer assim, como se fosse um grande vírus, uma grande pandemia, né? E a desconfiança, né? É a coisa mais triste que existe, uma das coisas que mais, nossa Senhora, deixa Deus muito triste, é quando o ser humano não confia nele, o ser humano, até para falar com ele, é um relacionamento estranho, né? Quando o ser humano vai falar com Deus, é um relacionamento assim de troca, porque ele sente assim, Deus só vai olhar por mim se eu já logo dar alguma coisa, tipo assim, ele só vai olhar para mim se eu oferecer alguma coisa, ele só vai olhar para mim, né? Se é e depois que pega, já vai embora, porque já sente assim que está sendo expulso da presença de Deus, sabe? Como se sentisse assim, sabe? Que para chegar até Deus é muito assim, licença, desculpa te incomodar, eu vim só te pedir uma coisa, Senhor. Desculpa me atrever a falar com você. É assim que são as orações, sabe? E, e as pessoas falam que humildade daquela pessoa, né? De virar para Deus e falar assim, nossa, desculpa aí, né, interromper o Senhor e vim até você, falar com você. Quem sou eu para me colocar diante de ti? Aí as pessoas falam, nossa, que lindo, que maravilhoso, que ser iluminado, humilde, né? Mas quando a gente for perguntar para Deus, mas e você, Deus, como você está vendo essa cena? Como você está recebendo isso? É, Deus fica triste porque às vezes essa pessoa tem um medo tão grande dele, tem um sentimento tão grande no coração dela de que Deus olhando o coração dela vê que ela já se sente rejeitada, né? Que às vezes ela se aproxima desse jeito
não por uma humildade, um reconhecimento de um nada que ela é, mas às vezes lá no fundo eu tenho um sentimento de rejeição com Deus. Tem um sentimento assim de que é muito rejeitada, de que a oração dela, se não for falada desse jeito, né? Nossa, assim, mesmo assim, e ainda que esse sentimento assim, eu tenho que implorar para Deus, né? Eu tenho que implorar para Ele me ouvir, né? Eu tenho que chegar até Ele, mas assim, tem que convencer Ele de que realmente eu reconheço que eu sou uma porcaria perto dele. Eu tenho que mostrar isso para Ele, porque senão Ele não vai gostar, sabe? Como se Ele fosse um narcisista, né? Que olha assim, né? E quer ver o outro assim no chão, né? Humilhado, né? Só que não é uma rendição, a rendição que agrada a Deus não é essa, né? Não é essa rendição que agrada a Deus, né? A pequenez, na verdade, né? É você não querer, né? Não desapegar dos seus próprios pensamentos, de você não chegar diante de Deus falando eu sei, né? E às vezes julgando e criticando o que Deus faz. Chegar diante de Deus e se achando alguma coisa também, né? Diante de Deus assim, chegar diante de Deus assim, porque eu sou tua serva, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e por isso que eu vim aqui, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, achar que faz alguma coisa, porque todo bem que um ser humano faz vem de Deus, qualquer luz, né? Qualquer coisa, qualquer unção que você recebe. Se você é um pregador ungido, é por Deus, é Deus que te deu essa unção, não é porque você é alguma coisa. Se você é uma pessoa que tem dor de cura, é Deus que deu, né? Se você tem o dom de cantar, foi Deus que deu. Se você tem o dom de pregar, é Deus que deu. Se você tem o dom de ser um ministro da Eucaristia, é Deus que te deu, né? Qualquer coisa que você faça para Deus, esse dom foi Deus quem te deu. Então você chega diante dele pequeno. Você não chega se sentindo alguma coisa, você chega contrito sim, pequeno sim, sabe? Mas não uma pequenez de desconfiança. Isso não é pequenez. Não uma pequenez imaginando já Deus te olhando e te julgando, já imaginando Deus olhando para você, te achando sujo, te achando horrível, vendo só pecado em você. Aí você nem consegue falar com ele um eu te amo, que você já chega assim, eu sou um pecador, eu sou miserável, Senhor, eu nem devia estar aqui, né? Eu nem devia estar aqui. Lá no fundo, Deus olhando o seu coração, e não é legal, sabe? Ele vê assim que lá no fundo é como se sentisse que ele fosse um carrasco, né? Eu falo porque eu tinha isso. Eu tinha isso. E era horrível, né? Porque eu só enxergava Deus 24 horas me pondo defeito, mas era a vontade humana que fica toda hora pondo defeito na gente, entendeu? Em tudo. E até nas coisas que eu fazia, é, sempre sentindo que Deus não gostava de nada, que nada prestava, né? Então, assim, aquele sentimento assim de que, de que eu não poderia, né? De que ele nunca poderia sorrir, né? Uma coisa assim, sabe? Muito, muito ruim. Então, isso faz com que você não se aproxime de Deus, entendeu? Então, tanto isso é ruim, quanto aquela pessoa também que chega, é muito grande, né? Por que que a oração daquele homem no templo, né? Tinha lá um que era acho que é sacerdote no templo, né? E o outro que era publicano, não sei. Os dois estavam rezando. E um falou, né? Um falou com aquela. Ah, eu agradeço que eu não sou igual esse que tá aqui. Em vez de rezar, prestar atenção no que tá fazendo, tá prestando atenção no outro, né? Eu agradeço que eu não sou igual esse aqui, né? Eu sou muito bom, muito bom, muito bom. Esse aqui não sei o que que ele tá fazendo aqui, né? E o outro lá, Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno. Só que aí, não é por causa dele ficar falando isso, mas ele foi verdadeiro, né? Ele foi verdadeiro naquilo que ele estava vivendo. E reconheceu, né, que ele não, que estava faltando no coração dele a pequenez dele diante de Deus, diante do amor de Deus. Ele estava reconhecendo, né, o nada que ele era, né? E isso agradou a Deus, porque ele não chegou se achando alguma coisa, se achando alguma coisa. Só que o que mais
agrada a Deus, né? É a pessoa chegar assim diante de Deus nula de si mesma, não pensando em si nunca, nem para mais nem para menos, né? Nunca. Você conhecendo a Deus pelo que você é diante dele, né? Pelo como assim, pelo que você é diante dele. Você é um ser que nasceu, que Deus, né, criou você. Não foi seus pais, foi Deus. Os seus pais foram a autoridade abaixo de Deus que ele designou e te colocou em uma família, né? Mas você nasceu lá do pensamento do coração dele, ele quis você. Então, já se sentia assim alguém que Deus quer, não se sentiu um aborto diante de Deus. Vai sentir alguém assim que Deus quer. Então, Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer essa aproximação. Não pense que Ele vai falar: que você está chegando perto de mim? Ai, eu sou um rei muito, muito grande, muito poderoso. Sai, sai, sai para lá, sai para lá, sai para lá. Essa coisa tem dentro de nós, entendeu? É isso tá em nós. A gente faz um pré-julgamento de como Deus já vai nos receber, entende? Por quê? Porque dentro de nós a gente realmente vê a verdade, né? A gente tem um senso de justiça para a gente já realmente avaliar, né? Ter uma consciência muito forte. Mas essa consciência é para a gente se limpar, não é uma consciência pra você ficar sempre se sentindo sujo. Se você tá sujo, vai se limpar, entende? Essa consciência vai te levar para se limpar, para poder chegar diante de Deus com o coração em paz. Mas acontece que a pessoa nunca chega assim. Por mais que ela vai se confessar, parece que ela já sai do confessionário, já de novo, com a mesma sensação, né? Com aquela mesma sensação, por mais que eu me lave, eu tô sempre horrível para ficar perto dele, né? Tô sempre horrível para ficar perto dele. Tô sempre horrível, né? Mas é porque lá no fundo você vê que porque você mesmo, pela sua força, por você mesmo, você não vai amar, não vai conseguir. Por quê? Porque você foi feito não é para ser santa por razão humana, é para ser alguma coisa aos seus olhos, né? Você foi feita para ser para Deus. E o que Deus quer é que você se aproxime dele e conte com ele. Deixe ele ser a luz em você, deixa ele ser o amor em você, deixa ele ser a santidade em você, deixa ele pôr a bondade dele em você. Entende? Que você, por você mesmo, pela sua razão, você nunca vai ser realmente. Porque você foi feita para Deus ser em você, para você ser um canal, né? Que Deus age, para você viver com uma só vontade, a mesma vontade de Deus. Então você foi feita para ter uma vontade divina. Você foi feita para ter uma vontade divina, e nessa vontade divina, sim, Deus ser a beleza em você, Deus encher você da beleza dele. Não é para você ter uma beleza diferente e tentar mostrar isso para Jesus e falar: olha a minha beleza, olha o que eu fiz, olha o que eu criei em mim, olha a santidade que eu criei em mim, olha como eu me tornei bonita para chegar até você. E quando você fica lá fora procurando a roupa para vestir, para se aproximar de Deus, né? Vamos dizer assim, uma roupa, porque você está esperando ser alguma coisa para ter o que oferecer para se aproximar de Deus, você vai ficar sempre dando voltas e voltas e voltas. Porque você tem que chegar e despido de si mesmo, vazio de si mesmo diante de Deus. Ele não está esperando que você dê ele alguma coisa diferente daquilo que ele, fora dessa unidade dele, né? Não. Você foi feita para ele ser em você, ele colocar em você. Então você chegar até ele e falar: faça a tua vontade, e ele vai trabalhar na sua alma. Aí sim ele vai se sentir realmente. é, Nossa, isso é confiança. Essa é a verdadeira confiança que alguém tem que chegar diante de mim. Porque a pessoa também que fica só no âmbito miséria, né? Não tem coragem de pedir para Deus para fazer a vontade dele, não tem a ousadia de olhar para ele e falar: Senhor, eu não amo, mas eu desejo amar com o seu amor. Vem amar em mim, eu não posso amar, eu não posso perdoar por mim mesmo, eu não. Eu já tentei, eu percebi, Senhor, que eu tentei pela minha força há tanto tempo.
E percebi que eu não sou nada. Eu percebi se algo eu fiz de bom foi o Senhor mesmo, porque eu não tenho nada. A minha ficha caiu. A minha ficha caiu. E todas as vezes que eu tentei pelas minhas próprias forças, sempre me decepcionei, né? Mas, Senhor, eu nunca experimentei contar com a sua força. Eu nunca experimentei virar para o Senhor e não pedir nada. Deixar você escolher em mim. Deixar você decidir em mim. Deixar você conduzir a minha vida conforme a sua vontade. Eu nunca fiz essa experiência, essa troca. Nunca, nunca te pedi. Eu sempre já te pedi coisas e te apresentei e pedi para o Senhor abençoar as escolhas que eu já pré-defini. As intenções que eu já trouxe para você. As coisas que eu já pedi antecipadamente. Eu já coloquei os olhos antes, as mãos antes de te trazer, né? Mas eu experimento agora se eu não chegar de mãos vazias e deixar você. Eu já entendi, você tem tudo, você não precisa. Você não precisa disso. Você precisa de mim como eu saí de vós. Nada. Você precisa que eu despoje de tudo aquilo que eu achava que eu precisava. Das coisas que eu achava que eu tinha que construir sozinha, né? Que eu quis construir sozinha. E agora eu me chego diante de você tal como eu saí, né? Para que você seja em mim. É diferente. E eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. E que muitos chegam até Jesus, né? Mas Jesus olha os corações e vê. Eu percebo muito no grupo de oração que uma das coisas que Jesus mais fala quando está em adoração é das pessoas olhar para Ele, das pessoas confiar nele, das pessoas, sabe? É o que mais fala de querer entrar no coração delas. Então, por que que tá falando tanto isso? Por quê? Por quê? Porque elas não acreditam que ele pode estar lá, entendeu? Lá no fundo, como se as pessoas assim, eu só posso estar com ele no momento de adoração e esperar até ele ser guardado de novo no sacrário. Mas eu não posso estar constantemente com ele comigo, porque meu coração é muito nojento para me virar e falar: Jesus, vem morar aqui, vem morar comigo, venha ficar aqui dentro de mim. Como se lá no fundo elas têm medo de falar isso para Deus. Então, então o ser humano acredita lá no fundo que pode ser esse templo de Deus. Muitos pensam que é absurdo falar isso. Muitos pensam que isso não tem lógica, que não pode ser, que é uma blasfêmia, que é um exagero a pessoa chegar a pensar na coisa dessa. De uma mentalidade doentia, né, sendo colocada na cabeça das pessoas que só lembra que elas são misérias, mas não lembra que elas são templos do Espírito Santo, e é uma dor muito grande, porque Deus está vindo e se encarnando, ó, transubstanciando a hóstia consagrada, mas para viver dentro das pessoas, para viver dentro delas, para viver dentro delas. E ele já se faz presente nelas, mas elas não acreditam. E às vezes espanta essa voz. O Espírito Santo fala com as pessoas, fala com todo mundo. É ele que inspira as pessoas, ele fala no coração das pessoas, ele fala na mente das pessoas, ele instrui as pessoas. Se Deus separasse de nós, a gente cairia morto. A gente, sei lá o que pode acontecer, sei lá, ia sumir, evaporar assim rapidinho, desaparecer assim, ó. Entende? Igual lá no filme lá, ó. Desaparecer, né? Como aconteceu lá no filme lá. Mas não, ele está conosco. Mas as pessoas não acreditam nisso, por quê? Porque elas só ouvem falar que essa pessoa é pecadora, está na cabeça delas, está na cabeça delas. E fica parecendo que o que Jesus fez não entende o que Jesus fez. O que Jesus fez foi para lavar principalmente a mente do homem, dessa desconfiança, esse geme de desconfiança de Deus, sabe? Essa coisa, sabe? É horrível. Pensa assim, pensa assim.
tá? Imagina assim, como você acha que o seu pai, pensa no seu pai da terra, vamos pensar na figura de um pai, mesmo que você já não tenha mais seu pai, pensa em você vivendo com seu pai, tá? Aí pensa assim, que todos os dias, você, seu pai e sua mãe, aí você tá lá na casa dos seus pais, aí sua mãe prepara comida, seu pai vai, olha filho que eu trouxe pra você, aí você fala, não, não, nossa mãe, só tá me arrumando essa comida, mãe, mas, nossa mãe, eu vou comer para não fazer desfeita, mas nossa, mãe, eu sou muito miserável, mãe. Nossa, eu não vou nem me atrevo a dizer nada. Eu vou pegar essa comida aqui e vou comer, mas eu sou, nossa, mãe, que vergonha que eu tô, mãe. Eu não deveria comer essa comida. Aí você fica lá o tempo todo falando na cabeça da sua mãe. Nossa, eu não deveria comer essa comida. Eu sou horrível. Eu sou horrível, 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 eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Gente, eu não deveria dormir nessa cama, mãe. Não, mãe, eu não quero essa cama, mãe. Eu não deveria dormir nessa cama. O tempo todo, o tempo todo. Falando na cabeça do seu pai e da sua mãe. Que tudo parece assim que os presentes, as coisas que eles fazem, é, faz sentir, eles ficam se sentindo mal, né? Nossa, parece que quanto mais eu ofereço para ela algo, pior ela fica. Então imagina só, né? Quando o Senhor quer mandar o seu conhecimento, e o ser humano na cabeça dele só fica. Não, 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 não posso ler isso, não, não posso ler isso, não, 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 sou muito pecador, não posso nunca ler esse livro do céu. Não, 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 não posso ler essas coisas que Jesus está falando aqui, não, santidade, santidade para mim, não, para mim, não, para mim, não, para mim, não, porque eu sou horrível, sou horrível, sou horrível, sou horrível, tal, tal e tal. Então a pessoa não tem glória, não tem alegria, não tem, porque a cabeça da pessoa só fica pensando em culpa. Só fica pensando em culpa, só fica pensando em culpa. Então ela não sabe, né? É, não agrada a Deus. E ela acha que agrada, né? Que Deus quer que ela fale isso o tempo todo, como se não soubesse quem nós somos. Não é que a gente vai começar, né, a se sentir, porque a gente sabe que não é, entendeu? Vai ficar também no menos um, menos um, menos um o tempo todo. Isso também não é, entendeu? Não é o relacionamento que ele quer conosco. Entendeu? As coisas ficam chatas, pesadas, horríveis, entendeu? Ficam... Aí como que a pessoa vai vir para essa santidade, acreditar no livro do céu e acreditar nessa santidade, se ela não tem coragem de olhar para Deus? E se você não olha para Ele aqui na terra, quando você ouve a palavra dele, você só fica se sentindo tão culpado que nem ouve a palavra dele, e a palavra dele é a presença dele. E se você não se aproxima desses conhecimentos por pensar que não pode viver isso, você tem que entender que não vai ser diferente lá no céu. Você pensa assim, ah não, quando eu estiver no céu, não vai ter mais essas coisas. Né? Diante de Deus, assim, eu vou estar conseguindo, né? Não vou estar assim, com essas coisas mais, né? Só que não é assim. Começa aqui na terra. Começa aqui na terra. E aqui na terra é o momento, a nossa vida é a oportunidade, né? Então é um lugar propício, né? Para ser curados, para sermos curados e nos aproximarmos de Deus. Viver sim, conforme a vontade de Deus em tudo, né? Renunciar todo o mal, renunciar tudo, né? Tudo que não vem de Deus, claro, entendeu? Mas a partir disso, parar de ficar preso em passado, né? Começar a olhar para frente e não perder tempo, né? Não perder tempo, mas usar esse tempo para se aproximar de Deus. É aqui que começa. É aqui que começa. Então, a santidade, né?
A santidade é para todos. É para todos. Esses ensinamentos aqui tanto servem para os doutos quanto para os ignorantes, para os mais simples, né? Essa santidade de viver na divina vontade é para qualquer pessoa, é para todas as pessoas, é para todos os homens de boa vontade, né? É para todos aqueles que abrem o coração. Pode ser o passado que foi que você teve. É para você. Pode ter a idade que você tem, não importa quanto tempo você já viveu. É para você. É para Deus essa santidade. Você está entendendo? É para Deus. É para Deus. E é para você também com Deus. É a vida que nós somos feitos para desfrutar com Deus. Essa é a vida eterna. A vida na divina vontade é a vida eterna. Você está entendendo o que é a vida na divina vontade? É ter a vida eterna. É a vida eterna. É a vida eterna. É a vida do céu que está aqui na terra. Esses conhecimentos. Já vivemos isso na terra, assim na terra como no céu, como rezamos no Pai Nosso. É o cumprimento do Pai Nosso, assim na terra como no céu. E lá no céu as pessoas estão iluminadas. É tanta luz que elas não têm mais como que pensar em si mesmas. Você acha que elas ficam lá lembrando? Você acha que quem está lá no céu, o Santo Antônio ficava. Hoje eu tô toda amargurado. Vai conversar com São Francisco, Santo Antônio. Ah, São Francisco, eu tô achando que eu vou embora daqui. Por que, Santo Antônio? Por quê? Ah, é porque eu tô lembrando lá do meu passado. Nossa, eu não tinha que estar nesse lugar aqui, não. Eu não presto para isso aqui, não. Você acha que tem isso? Você acha que tem isso? Você acha que tem essas coisas? Sabe? Tem essas coisas. Quando você não é nada, você não lembra mais de você. E lá, eles todos estão dentro de Deus, né? Estão em Deus, totalmente em Deus, inundados por Deus, inundados pela luz de Deus, né? Então, tudo que eles veem é essa luz. Eles estão nessa luz, confirmados no amor, né? Vivendo o amor. E Deus quer o mesmo de nós aqui na terra. Aqui na terra, mas não é possível, Ruth. Lá no céu é céu, né? Aqui não. Aqui é terra, né? Aqui tem muita coisa acontecendo, né? Não tem como, não tem como. Toda hora a gente vai. Até na igreja, até na igreja, às vezes eles lembram que a gente é miserável, né? Lembra isso pra gente, né? Não fala de santidade pra gente, não fala disso, né? Você vai em todo lugar, parece que você tá sempre sujo, né? Tá sempre sujo, tá sempre sujo, tá... Mas aí a questão é mais do que o lugar. O que está reinando lá nos cidadãos do céu? Luz e amor. A luz, que é o conhecimento, que é o próprio Deus. A luz de Deus e o amor estão confirmados nesse amor, né? Pois é, mesmo aqui nesse mundo, dentro de você, no seu coração, você pode viver esse céu, vendo luz em tudo o que acontece, mesmo em situações que não são legais, mesmo em situações difíceis, mesmo vendo notícias terríveis, você vê ainda a luz. E você pode amar constantemente, viver esse amor constante, sendo inseparável de Deus, mesmo nesse lugar, tendo o próprio céu dentro de você, se fora de você, né? Ainda você não vê isso, mas dentro de você, você se torna
O próprio lugar que o próprio Deus é que vem morar. Como não é possível você pular para lá, Ele vem morar aqui em você. Ele vem morar em você. Esses escritos vão se tornar Ele mesmo em você, vão se encarnar em você, vai se tornar o próprio Deus morando em você através dessas palavras. E aí você vai ter um céu em você e conseguir, através dessa visão divina, né, de Deus vivendo em você, Ele vai te reger e te iluminar para ver, mesmo diante dessa escuridão que estamos vivendo, ver o amor dele e ver as luzes dele, né? Ver o que ele está fazendo, né? Ver o bem que está tirando de todas as coisas. Então você vai conseguir viver olhando para Deus 24 horas. E isso é um milagre dos milagres. É o milagre dos milagres. E é tudo Ele que vai fazer em você. Não é pela sua força, mas você tem que acreditar. Mas se você continuar olhando para baixo, se você continuar insistindo em olhar para si mesmo, se você continuar, né, com desconfiança dele, aí não pode, não pode. Porque ele não vai impor, né? Ele vai respeitar até o que você quer olhar. Entendeu? A direção que você quer olhar. A forma que Deus age em cada um de nós depende de como a gente olha para ele, sabia? A forma de como Deus age em cada ser humano depende da correspondência que a pessoa tem por ele. Se alguém corresponde muito, né, confia muito nele, muito mesmo, pensa assim, tá? É igual a gente é com um amigo nosso, né? Pensa assim, que tem vamos supor, deixa eu ver um exemplo mais simples, né? Deixa eu ver o exemplo mais simples aqui. Tá, eu vou dar o exemplo do meu esposo, tá? Porque meu esposo tem muito amigo. Vou dar o exemplo do meu esposo. Fiz que o meu esposo é Deus, tá? E ele tem muitos amigos no trabalho, né? Gente que toca com ele, gente que vai em todo lugar, assim, né? Evento, tá com ele, no grupo de oração e tal, né? E eu sou a esposa dele, então eu sou a pessoa mais próxima dele, né? Eu sou a pessoa mais próxima dele, tá? Só que esses amigos, seja os do trabalho, seja os da igreja, cada um tem um grau de envolvimento que meu esposo tem com eles, né? Os do trabalho, né, tem um grau de envolvimento, mas assim, ficam muito ali no campo do trabalho, né? A relação em que o meu esposo sabe o que ele vai poder falar com eles, né? Vai ser dentro do ambiente de trabalho, dentro do trabalho, assuntos do trabalho, mas não vai ter uma liberdade tão grande assim com eles, né? Porque o campo de convivência deles se restringe ao trabalho, né? Se restringe ao momento do trabalho. Acabou o expediente, cada um vai para sua vida, né? Cada um vai para sua família e para suas coisas. E ele também. Então, ali corta, né? Ali acaba, né? Então, tem coisas que ele vai dizer, mas o que ele vai dizer é mais dentro do trabalho, mais dentro daquela realidade ali, né? Agora tem as pessoas da igreja. Aí, para as pessoas da igreja, ó, abre mais o campo, né? Ele fica mais à vontade ainda, né? Então, compartilha mais coisas. Só que para a esposa, eu sendo a esposa, vai ter coisas que só eu vou saber, né? Então, assim, meu esposo, para os outros às vezes ri, para os outros ele tá brincando e rindo. Mas quando meu esposo não tá bem, eu sei por quê? Porque ele não disfarça. A máscara cai quando ele pisa dentro de casa. Então, onde ele vem, né, desabafar, né? Onde ele vem contar, às vezes é difícil, às vezes eu tenho que falar, opa,
Jesus quer diálogo, não pode ser assim não. Aí tem que ficar brava com ele, né? Mas vamos esquecer essa parte, né? Mas assim, meu esposo chega com a cara feia em casa quando ele não tá bem. Aí você pensa, nossa, mas ele riu pros outros, não falou nada com ninguém, lá ele riu no trabalho dele. Se for no grupo de oração também, vai tocar lá, vai rir, vai fazer cara de paisagem e vai continuar. Mas dentro de casa não tem jeito, ele não consegue, né? Então, comigo, eu sei coisas que os outros não sabem, né? Temos intimidade, né? Tem intimidade, né? De falar coisas para mim, né? Porque eu sou a esposa dele, né? Estou unida com ele, sou uma só com ele, né? Então, vamos pensar assim para entender Deus, para entender Deus, entende? Mas aí por que que meu esposo olha para mim e sente assim, para ela eu posso falar? O que que ele vê em mim, né? Eu atenta, né? Ele sabe, ela me conhece, né? E mesmo assim, ela não vai, eu não chego assim com um sapato na mão falando, tá com cara feia e aposto que fez coisa errada e já com o sapato na mão para dar uma sapatada na cabeça dele. Ele vai ver se eu posso falar com ela, né? Ela vai ouvir. E ela me conhece, né? E eu também conheço ela. Eu sei que ela quer ouvir, eu sei que ela está disposta a ouvir, né? Então, eu posso contar, né? Eu posso contar tudo que está no meu coração, né? Eu posso contar as situações, boas ou não tão boas, né? É com ela que eu posso, com os outros não vão entender, com os outros eu não tenho essa liberdade. Então, pensa assim, então, o olhar dele para mim é diferente do olhar para as outras pessoas. Ele sabe que tem limites com as outras pessoas. E comigo não. O limite que ele encontra com outras pessoas, ele não vai encontrar comigo, né? Comigo. Por isso que tem um trecho do livro do céu que Jesus fala, né? Que com a alma, né? Que vive na divina vontade, né? É o rei, né? Que chama a rainha para conversar. Ele fala, né? Que para aquele que é íntimo de mim, para uma que é íntima de mim, eu não falo os assuntos mais importantes, mais íntimos, na frente de todo mundo. Eu chamo a pessoa para ir conversar no quarto, para ir no lugar reservado para falar com aquela pessoa. Você só pode fazer isso com quem você tem liberdade. Então, mas ele tem liberdade comigo também pela liberdade que eu tenho com ele. Não é só uma parte só dele, do meu esposo, tem a parte minha com meu esposo também, entendeu? Então, assim é com Deus. Assim é com Deus. É, é a liberdade que ele também sente. É as duas partes. Não é só ele falar porque ele fala com aquela pessoa, mas por que ele fala com aquela pessoa? Por que com aquela pessoa fala? O que que ela também, da parte dela, fornece? O que que da parte dela ela corresponde? Ela dá liberdade? Ela confia? Ela conhece ele? Como ela olha para ele, né? Porque você se sentir seguro com alguém depende do que ela representa, depende da sintonia que você tem com aquela pessoa, depende do costume, da convivência, da familiaridade. Aí Jesus fala em um trecho do livro do céu que a correspondência a ele é uma boa acolhida que se faz, né, a ele. E dependendo dessa acolhida, dependendo da pessoa que acolhe ele, né, mais ele não quer ir embora. Então, mais e mais laços ele vai criando, mais e mais ele tem o que falar. E ele fala que assim como essa alma me corresponde no céu, assim como essa alma me corresponde na terra, assim como ela é comigo na terra, vai ser comigo no céu. Então, olha só, que incrível. Então depende de como a gente olha para ele, porque se a gente olha para ele com medo, não vai falar, ele não vai forçar você, não vai forçar sua natureza, ele vai respeitar o que você sabe, ele vai respeitar seu processo, ele vai respeitar, né, o ponto que você ainda olha, né, o ponto ainda que você está compreendendo, né, então ele tem um cuidado, né, é um cuidado, se ele ainda vê que tem coisas ali, ainda na gente tem algum respeito humano, algum medo, né? Dúvidas ainda por não conhecer.
ou tá aprendendo, né? E todos nós ainda temos assim, somos ceguetas em muitas coisas. Todos nós ainda temos escuridões nesse sentido, né? E ele vai aos poucos abrindo, né? Conforme a alma também, conforme vai mudando a nossa visão para com ele. Sabe por quê? Porque se uma pessoa é, tem as verdades, você vai vendo isso. Eu percebo isso como? Eu percebo isso na escola, né? Um crescimento das luzes de quando era antes, porque eu estava desde o início da escola, né? Então dá para perceber, para quem pegou desde o início, dá para perceber uma evolução muito grande, né? E como que vai mudando o falar de Jesus? Aí você vai percebendo isso, sabe? E ele vai trazendo coisas na hora certa, né? Quando você está pronto. Porque imagina só, se a pessoa ainda tem medo, desconfiança, receio, muita trava, aí ele fala uma coisa que vai chocar demais ela. E ela pensar mal dele. Ela não acreditar que é Jesus. E ela ficar chocada, espantada. E aquela verdade, ela não está pronta para ouvir aquela verdade. Ela está assim, chocada com aquilo, ela fica chocada, né? E aí se fechar totalmente, mas é porque, né, ela não estava pronta. Por isso que tem que estudar na ordem. Por isso que Jesus fala para estudar na ordem. Porque se você pega o estudo atual e está começando agora, nossa senhora, meu Deus do céu, né? É, 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 é é a mesma coisa, gente, que é. Deixa eu dar um exemplo, Jesus. Acho que deu para entender, né? Acho que talvez não precisa de exemplo, né? Deu para entender. É, tem coisas, né? Que você fala para quem né? A gente não é assim, para não chocar o patrão, né? Vai chamar a gerência para certas coisas, para não vai chocar e levar o assunto lá para as pessoas lá, os trabalhadores lá da empresa saber as crises mais sérias que a empresa está passando, né? Tem certos assuntos mais fortes, né? Que é resolvida numa reunião particular dos que estão mais acima lá acima assim, né? Na coordenação, na gestão, né? Então não leva os problemas mais sérios, né? Então a conversa ali é diferente, né? No momento que se reúne com os funcionários é uma conversa, no momento que a gerência se reúne é outra conversa, né? Diferente, né? Então pensa assim também. Ou então você tá todo mundo no castelo do rei, né? Mas tem certos assuntos que ele não pode ainda tratar, né? Porque a pessoa ainda está no início ali, entrando nos primeiros compartimentos do palácio, né? Aprendendo muitas coisas e precisa de uma ordem, né? E ele respeita a sua cabeça, né? Por que que respeita? Porque é ele que cuida dela, né? É ele que trabalha na sua mente, não é você que estende nada, né? É ele que trabalha, né? Nessa mente sua que você deu para ele, né? Que é dele, na verdade, né? Você está entregando pro verdadeiro dono, né? É, é ele que vai, ele respeita isso, né? Ele não faz nenhuma violência, né? Então, assim, por isso que é importante seguir a ordem dos estudos, né? E muito importante, muito importante. Então, se a pessoa dá uma escapulida lá no castelo e for curiosa e querer ver, não, eu quero ver o que o rei tá falando lá em cima, lá na outro setor, porque o pessoal lá que ele chamou e falou que só eles podiam participar da reunião, né? Mas eu quero ir lá saber, eu sou curiosa. De repente houve uma coisa que não está pronto para ouvir, que ela pegou o assunto pela beirada, né? Gente, você chega chocado, que babado, meu Deus! Ainda bem que eu descobri agora, deixa eu vazar desse castelo aqui, porque entende tudo errado. Tudo errado, porque a sua cabeça, você não respeitou a ordem, a sua cabeça não estava, porque não é uma verdade desassociada da outra, tá tudo dentro de uma unidade do Fiat, né? Então, são pontos que se ligam. E para você ver essa ligação dos pontos e ver como que uma coisa se encaixa na outra, aí você precisa respeitar isso, essa ordem, sabe? Porque aí você vai ver os pontos se ligando, né? E o entendimento na sua vida também, né?
separando as coisas, se entendendo esse processo, porque você precisa tomar consciência do que você está vivendo. E se você pegar fora, você perde o fio da meada. Então é muito sério. Então é uma verdade, vai só abrindo para mais, mas é uma só verdade enorme, né? Porque vem tudo o ato único de Deus, né? Então tá tudo dentro do ato único de Deus, tá tudo lá do plano da divina vontade, mas é um mar gigante, tem muita coisa. Então a gente vai abrindo mais, vai abrindo mais, vai abrindo mais, vai abrindo mais. Então uma coisa vai se encaixando na outra, né? E então assim, todos precisam ver isso. É muito legal, né? Todos precisam ver isso acontecendo. Todos precisam ver, porque não é assim. Ah, não precisa não, alguém já viu, já está aberto o caminho, deixa eu ir lá para o último estudo. Não, uma cabeça já entendeu, não tem dessa. Todas vêm junto, né? Entendeu? Entendeu? Né? Não é assim, um Moisés lá, aí Deus abriu o mar, né? O povo passou, né? E falou assim, ah, não, basta o Moisés, deixa ele passar e, né? Todos precisou pisar e passar, e passar, e passar, e passar, né? No caminho, não é? Então, assim é com cada um, né? Todos precisam, por quê? Porque é em cada um essa vida divina. Não é o fulano ter vida divina para você, né? Né? Ah, tem a vida divina por mim, fulano. E me coloca aí na sua conta, me coloca aí na conta, me coloca nas costas, né? Me coloca aí na conta aí, fulano de tal. Vai entendendo tudo aí, tá? Por você e por mim. Pensa por dois, pensa por três, pensa por quatro, pensa por cinco, pensa por seis. Não é assim. Não é desse jeito. É Jesus em todo mundo. É um Jesus em todo mundo. É muito Jesus multiplicado. Quando você vai comungar, o padre fala, gente, um representante só, por favor, da Assembleia, levante e vem para a fila comungar, né? Por todo. Um fazendo isso, os outros já estão automaticamente comungados também, né? Comungou, não. Ele não fala, nunca vai falar isso, né? Pois é, por quê? Porque Jesus quer viver em todo mundo, entendeu? E para Jesus desenvolver em você, né? E também ele quer ter essa intimidade com você, com cada um de nós. Então, vai depender da liberdade que a gente mesmo vai dando. É porque ele fala assim: eu vou ampliar na criatura, né, a minha vida divina, conforme ela pode conter e conforme ela quer. Então, tem que ter a colaboração de cada um. Tem que ter, né? Tem que ter a vontade de sair voando, sabe? De voar, né? De ir, de alçar voos. Tem que ter. Se você não abrir as asinhas, você vê a natureza, né? Cada filhote tem que evoluir, não fica agarrado na mãe o tempo todo, né? A mãe cuida, depois vai lá e vai treinando eles já para eles já abrir as asinhas e voar, né? Cada um vai seguir o seu voo, né? A sua independência. Então Deus faz o mesmo, né? O mesmo, né? Esses conteúdos, né? Somos alimentados constantemente para todos alçar voo, todos precisam abrir as asas, né? E ser, né? O que Deus quer que sejamos. Então todos precisam, sabe? Estar aberto para isso. Então, isso é maravilhoso, porque aí e o que você viver no voo que você fizer, na escada que você estiver subindo, no voo que você está fazendo, é único, né? Para você partilhar o que você está absorvendo. Ah, não vou falar não, porque quem já passou por aqui, não. Para que eu vou falar? Vou falar a mesma coisa, né? Vou ficar repetindo para quê? O pessoal já está cansado de saber. Não, né? É único, é sempre novo, nunca é velho, nunca é repetido, né? Cada um entende uma coisa, né? Ou vê aquilo, mas vê um detalhe que o outro não viu, ou vê com outras palavras, né? Entendeu? Você pode pegar 5 pessoas e faz uma roda aí e põe um objeto no meio da roda e perguntar para a primeira pessoa: descreva para mim isso e grava a descrição dela.
Depois pergunta para a segunda, descreva para mim isso e grava. Todas podem estar olhando para o mesmo lugar, mas a descrição vai diferenciar, entendeu? E cada uma vai colocar ali a sua experiência. Meu Deus, que coisa mais linda isso que eu tô vendo. E talvez o outro, ai, bacana, nossa, interessante, né? Então, assim, cada um, né, olhando para aquilo, mas cada um, né? E então, você acha que Jesus fica cansado? Fica assim, ai, nossa. Não, não tem dessa. Por isso que quer ouvir várias vozes dando o mesmo testemunho, porque não é, é para todos falarem, é para todos falarem, não é? Não é para isso, fulano já fala, não precisa falar não. Fulano já tá falando o mesmo trecho que eu acabei de ler ali, ó. Fulano já tá falando, né? Precisa falar não. Não tem dessa, né? Você acha que Jesus em você vai ser preguiçoso, né? Vai ficar, ah, não, deixa outro Jesus, que faz mais bonito. Não tem dessa, né? Não tem dessa, né? E às vezes você fica desprezando seu Jesus, né? Tadinho, né? Foi o que a Aline falou comigo. Você fica amargurada com o seu Jesus olhando pro meu. Aí você fica lá apaixonada pelo meu, né? E porque aí fica assim, ah, não, Jesus, né? Você não fala igual da Aline. Olha o da Aline, olha como o da Aline é. Olha a cor dele. Ai, gente, nossa, a gente é tão, né? Aí fica, aí não vivo o meu momento porque eu tô olhando o outro, que tá voando lá no outro esquina, mas o outro tá lá, Jesus, olha o outro lá, Jesus. E, e não fico feliz e observando o que o meu Jesus em mim está me ensinando hoje. E deixo de alimentar as pessoas querendo alimentar com o alimento que o outro já, que o Jesus no outro já está alimentando. Mas não é assim. Mas o Jesus que está me ensinando aqui não é para mim. É para mim também alimentar com as experiências que eu estou vivendo com o meu Jesus. E aí eu posso também ouvir o outro, claro, e ficar admirado e aprender mais ainda. Nossa, que bacana! E ainda comentar o que o Jesus do outro falou, e ainda comentar em cima. E assim, só aumentando, só luz, 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 né? Então, nunca, você pode estar no volume 1 hoje. Nunca faça pouco disso. Nunca, nunca. Nunca fale, ah, nossa. O pessoal já deve ter lido esse trecho que eu tô lendo aqui hoje 50 mil vezes. Pra que eu vou falar alguma coisa? Eu tenho que calar a boca e aprender com elas. Nunca, nunca, não, nunca faça isso, porque o seu Jesus, né, é alimentado pelos outros e esse Jesus também é para falar, é para falar, é para ter voz. Nunca deixe o seu Jesus calado, né? Nunca acho que assim você tá é, agradando a não, mas eu tenho medo de falar e falar besteira, mas não é assim. Você vai falar aquilo que você entendeu que você está lendo, né? Você vai falar e seja tudo para a glória de Deus. E se alguém falar assim, ô fulano, essa parte aí, ótimo, agradeça. Não fica pensando bobagem, não fica chateado, não fica com medo, né? Entendeu? Você vai falar daquilo, né, que você entender, né? Ser verdadeiro com o que você ainda tá aprendendo. Mas essa parte aqui me chamou muita atenção. Eu achei muito lindo isso que Jesus falou para Luísa. Nossa, meu Deus, que amor é esse de Deus? Eu não imaginava, né, que Deus fosse desse jeito. E isso é o alimento. A verdade daquilo que ele naquele momento vai te mostrar. Ele não vai pedir de você algo que você ainda nem. Ele vai pedir de você aquilo que você na hora pôde conter. O que você pôde conter é o que você entendeu. O que você recebeu de luz é o que você entendeu. Entendeu? E falar, olha, eu tô aprendendo já. E dar o testemunho da minha vida já tô vendo isso, né, acontecer, né? Já comecei a ficar mais calma depois que Jesus falou isso para Luísa, eu comecei a entender, né, que não adianta nada ficar com tantas preocupações, pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã, um dia de cada vez. Isso me trouxe muita paz, porque eu era muito ansiosa. Isso tudo já é. Você está entendendo que isso já é?
essa vida, né? Desenvolvendo, isso já é, você já está identificando o Jesus, você já está percebendo essa ação, você está entendendo? Isso já é luz, isso já é alimentar, né? Então, assim, às vezes as pessoas deixam de falar, né? Deixam de falar. É muito triste.